E o Centro Tecnológico APL Polo Veste oferece para Erechim um espaço moderno e com tecnologia para empresas ligadas à indústria que precisam cortar peças para a produção de roupas. No ano de 2022 foram mais de 2.000 peças cortadas e neste ano de 2023 a expectativa é estar mais presente na comunidade e oferecer o serviço com menor custo e eficiência. Nós conversamos com o presidente da entidade para conhecer melhor a estrutura que está à disposição de todos. E hoje nós vamos falar de uma entidade que muito se desenvolveu nos últimos anos aqui em Erechim e muito tem feito também para auxiliar pequenos negócios e também grandes negócios. Eu estou falando do Centro Tecnológico APL Polo Veste. Você já ouviu falar? Conhece a forma com que eles trabalham? Então, preste atenção nessa entrevista e fique por dentro de tudo que é realizado lá dentro, dos projetos e também das metas para este ano de 2023. Para falar sobre essa entidade, está aqui comigo o Guilherme Basso, que é o presidente, um jovem presidente. Ele tem apenas 26 anos e já à frente de uma entidade tão importante. Bem-vindo. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Estou aqui para mostrar um pouquinho o que é o nosso Sindivest, o Centro Tecnológico, e apresentar para a nossa sociedade. Pois é, para as pessoas conhecerem, Guilherme, quando surgiu o Sindivest aqui em Erechim e como é que ele se estruturou para oferecer serviços? O Sindivest ele começou lá em 2006, quando os empresários se organizaram, e depois foi um longo processo, se eu não me engano até 2012, para constituir o APL. Então ali por 2012, a nossa região foi considerada um arranjo produtivo local e através disso a gente conseguiu disputar recursos para criar projetos. E o nosso principal projeto é o Centro Tecnológico, que hoje a gente presta serviços de corte para as empresas, mais de 60 empresas, seja elas do setor de confecção ou não. Então não é só quem produz roupa que corta no Centro Tecnológico hoje, e através disso a gente consegue fazer esses serviços. E não só os serviços de corte, a gente diz que a gente tem o tripé, que é o social, o econômico e o ambiental, através do Centro Tecnológico e do Banco do Vestuário, que são dois projetos que a gente cuida com muito amor e carinho aqui em Erechim. Pois é, já vamos começando falando um pouquinho sobre esse projeto que é o Banco do Vestuário, que é um projeto social. O que ele oferece? Quem pode se inserir nele? Hoje a gente consegue reaproveitar as aparas de tecido dos cortes que acontecem no Centro Tecnológico. Acho que, se eu não me engano, foram mais de 160 toneladas desde o início do projeto, que foi em 2018. Então essas aparas de tecidos, elas são destinadas para uma empresa que refibra ela, então destrói as aparas e transforma de novo em novos produtos, tecidos e etc. E essa é uma das partezinhas. Hoje em dia, qualquer entidade, empresa, pode ir lá e retirar esses retalhos. Alguns retalhos que a gente separa, a gente chama de lojinha, né? E grupo de mães, grupo de idosos, MEIs. E a única responsabilidade que a entidade que retirar tem é de devolver os retalhos depois da produção. Então, tu consegue fazer produtos, peças artesanais, projetos, etc., e sem custo algum. E sem falar da questão de treinamentos. Já foram mais de 200 pessoas treinadas, então com curso de costura industrial de 105 horas, que é o padrão que a gente faz, em Erechim, Getúlio Vargas, Itatiba, e para esse ano a gente tem mais cursos saindo. Pois é, quando a gente fala em projeto social, a parte financeira ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Essas pessoas que são treinadas, que têm essa oportunidade de aprender com vocês, elas são inseridas no mercado de trabalho? As empresas daqui absorvem elas ou elas criam o seu próprio meio de trabalho? Sabe, Sandra, do último curso que a gente fez, se eu não me engano, eram mais de 50 pessoas e uma pessoa não está empregada. São diversas... Isso é baixinho de... É quase nada. Quem acaba não sendo absorvido pela indústria é quem não quer. Então, a pessoa que não quis ir trabalhar nas indústrias que a gente tem aqui na região, ela acaba montando algum negócio por conta, montando uma empresa para fazer consertos, ajustes e etc. Então, é um curso muito bom que
As pessoas, eu garanto que muda o mundo das pessoas através da costura. Pois é, hoje o Sindivest, o Polo Vest de vocês, possui vários equipamentos. Como é que funciona essa parte aí dos equipamentos? De onde vem os recursos para vocês montarem toda essa estrutura? Aonde fica localizado? Como é que as pessoas conhecem tudo isso? Hoje os equipamentos que a gente tem, né, na parte econômica do Sindivest, a máquina de corte, ela veio através de projetos da APL. Então era um dinheiro do governo do estado e do Banco Mundial. E isso ocorreu em 2018. A gente recebeu perto de R$1 milhão para fazer a aquisição dessa máquina. Essa máquina hoje, ela está localizada na rua Arnaldo Sefrim, que é atrás do seminário. Hoje qualquer empresa pode utilizar os serviços, né? Eles têm um custo para associado e para não associado. Tu falaste que precisa se associar. Pequena empresa, média empresa, alguém que está montando uma confecção que faça a venda online. Todas essas pessoas precisam ser associadas para cortar com vocês? Não. A gente diz que gostaria que todos se associassem pelo fato de dar volume para a entidade. Certo. Porque quando a gente faz um projeto, quando vai decidir criar um novo projeto, a ideia é resolver algum problema das empresas que estão associadas. A primeira máquina, ela foi uma demanda de todo mundo que já estava associado. Se eu não me engano, eram 16 ou 17 empresas associadas só. Sim. E a demanda era de uma máquina de corte. Era melhorar o corte, melhorar o custo. Então, por isso que a gente pede que as pessoas se associem. O valor é R$50 para a microempresa. Então, é um valor muito barato, mas que a gente quer que as empresas façam parte disso, que elas nos entreguem as demandas, o que elas precisam para criar projeto, para resolver o problema delas. Essa é uma das missões do porquê a gente quer que as empresas se associem. E hoje em dia qualquer empresa pode cortar, seja pequena, micro, média empresa. Vai lá com seu tecido, já compra, ou existe a possibilidade de comprar também tecido em consórcio? Não pensaram nisso ainda? Nós tínhamos montado um projeto para isso, só que como é um setor que tem muita diversidade, então empresas do mesmo setor acabam tendo diferenciação de tecidos, de composição de tecido, cor, é difícil, é bem difícil. Mas quem sabe um dia a gente consiga fazer algum projeto assim. Qual é o investimento do Polo Vest Erechim aqui em máquinas, em pessoas, em treinamentos? Como é que é isso aí tudo? Em 2018, essa máquina ela valia em torno de todo o sistema de corte, né? Aham. Ela valia em torno de 1,3 milhão. Hoje em dia, só a máquina de corte usada, ela já vale mais de 1,5 milhão. Nossa, valorizou. Valorizou. Então, toda a estrutura que a gente tem lá, para o início foi, se eu não me engano, 1,3 milhão e alguma coisinha, para começar. E a gente tem projetos novos vindos aí para esse ano de 2022. Pois é, quando a gente fala em projetos, é muito importante destacar que vocês fazem muito projeto. E muito do que tem lá dentro é recurso de projetos. Projetos no estado, projetos a nível federal. Eu gostaria que tu explanasse um pouquinho dos projetos para nós. O Sindivest, ele sempre trabalhou com essa questão de buscar recursos. Então, o início foi com os recursos do Estado e Banco Mundial para conseguir a máquina, recursos da Consulta Popular de 2016 e agora, no ano de 2022, conseguimos mais alguns recursos, projetos da Fiergs, Unicim, de Sebrae, então R$120 mil para a gente fazer a aquisição de mais uma máquina de corte, só que dessa vez uma máquina de corte a laser. Então vai beneficiar muito mais as micro e pequenas empresas, porque ela faz um corte mais delicado e com menos quantidade de peças. Mas em consideração tem um custo menor. Esse projeto de 120 mil precisava de uma contrapartida, que era de 30 mil, e o Sicredi entrou com uma parte desse recurso e o Sindivest entrou com outra parte, então quero deixar um agradecimento ao pessoal do Sicredi, que nos colaborou para fazer essa aquisição que está chegando esse ano. E no ano de 2022 também tivemos uma grande surpresa, que foi conseguir ser contemplado na consulta popular. Se eu não me engano, são 513 mil para a construção do pavilhão do Sindivest, que é o sonho da casa própria que a gente tem, que hoje a gente está num pavilhão alugado
que tivemos muitas dificuldades no ano passado. Mas se tudo der certo, esse ano a gente vai conseguir fazer esse projeto, fazer dar certo e ter o nosso pavilhão próprio. Pois é, quando a gente fala em produção, em recursos, vale destacar que tudo isso só é possível muitas vezes com esse auxílio, tanto de governos, de entidades e também da consulta popular. Mas infelizmente ainda a população de Erechim, eu acho que do estado todo, não se envolveu, não buscou conhecer o quanto é impactante a consulta popular. E a gente já começa a fazer uma campanha aí, porque este ano teremos de novo e precisamos do apoio, do voto de cada um, porque os projetos impactam a nossa vida. Com certeza, Sandra. Apesar de, infelizmente, não serem todos contemplados, porque é uma votação, a gente queria muito que mais projetos fossem contemplados, porque esse dinheiro do Estado, ele vem para a nossa região. Então é um imposto que a gente paga, que vai e que ele volta. E em forma de projetos e projetos muito bons, que auxiliam toda a comunidade em diversos setores. Então, eu só quero fazer um agradecimento especial para todo mundo que votou, né, as empresas que nos deram aberturas, as entidades que também nos apoiaram, e foram 650 votos que a gente precisava e conseguimos fazer essa conquista. E fica o convite, esse ano também teremos a consulta popular. Todos os anos se tem, então o pessoal que puder votar é de extrema importância, dependendo da quantidade de votos que a gente tem na nossa região do Alto Uruguai, o valor dos projetos pode ser aumentados e faz muita diferença. Existe algum projeto para outras linhas que vocês estejam desenvolvendo, que será enviado para o governo do estado, que terá apoio de repente da nossa prefeitura municipal, ou a entidade só pensa no momento em investimentos através de equipamentos? Projetos na cabeça a gente tem um monte, né? Tem algumas coisas andando e esse ano estamos tentando retomar o Erechim Moda Show, que era um evento que a gente fazia a cada 2 anos. Sensacional. Se eu não me engano, em 2018 foi o último. E depois acabou que teve a pandemia, então a gente optou por segurar. Então, se tudo der certo esse ano, com o auxílio da prefeitura e das entidades parceiras, que sempre, IFRS, aqui Campos Erechim, o Sebrae, que sempre nos auxilia. Então, eu nem falei ainda com esse pessoal, mas pode ter certeza que vou conversar com todo mundo. Mas reviver o Erechim Moda Show. Então, com palestras para o setor, desfiles e mostrar um pouco do que é a nossa cultura, a nossa indústria, trazer para Erechim de volta as passarelas. Verdade, a gente também deve destacar que nós somos um polo muito forte aqui em Erechim, industrial. Então, esse polo envolvendo a moda sendo forte também, fortalece as empresas pequenas, fortalece quem produz material e quem vende esses materiais, seja da forma que for e aonde for. O nome de Erechim também nesse setor precisa ser visto melhor. Com certeza. O pessoal às vezes olha só para o metal mecânico, mas a quantidade de indústrias de confecção que a gente tem em Erechim aqui, Erechim e região, é gigante. As pessoas que são empregadas hoje por esse setor, eu garanto que é um setor muito bom de trabalhar e muito gratificante, porque tu vê a peça, ela está num rolo e depois tu corta ela, todos os processos. Só para ter ideia, em alguns processos, em alguns produtos da nossa empresa, para a confecção são 14 processos. As pessoas nem têm ideia a quantidade de processos que se tem para fazer uma lingerie. Então, é muito difícil, mas é muito gratificante, porque tu vê a peça sendo feita e depois ela pronta, é uma coisa que não tem explicação. É muito legal mesmo. Pois é, e falando em lingerie e outras matérias produzidas por vocês, qual é o número de peças que vocês cortam anualmente? Sandra, mais ou menos. A gente não fechou o valor certinho, mas foram mais de 2 milhões de peças cortadas no ano de 2022. Se eu não me engano, são mais de 60 empresas que utilizam o centro tecnológico e
Se eu não me engano, foram mais de 500 atendimentos. Meu Deus. Então, as empresas, não são todas que conseguem cortar toda semana. Para ter ideia, essa máquina, a gente está conseguindo cooperativar ela em mais de 60 empresas, tamanha a produção que ela tem. Então, isso é uma coisa que nos orgulha muito, e o sonho nosso para 2023 é conseguir criar um segundo turno, um turno noturno, para atender mais empresas ainda. Quantos funcionários lá dentro? São 4 funcionários. Cortando 8 horas por dia. Isso aí. Na parte de CAD, que é a montagem do encaixe, 2 operadores de máquina e uma pessoa que faz a organização dos resíduos, das aparas de tecido. Pois é, vamos entrar justamente nesse ponto agora. E esses resíduos, eles são descartados de que forma? O meio ambiente sofre com isso ou a gente já tem aí estratégias? Antigamente, antes do centro tecnológico, o que as empresas faziam era mandar para aterros sanitários. E tu tinha um problema com isso, tu ficava com um passivo ambiental. E esse passivo ambiental, ele vai o resto da tua vida, que pode te causar um problema. E hoje em dia, com o banco do vestuário, todas as aparas de tecido dos cortes, a gente separa, organiza por composição e dá uma destinação para ela, que são empresas que refibram, né? Então, nada mais disso acaba ficando na natureza. Tu reaproveita esse resíduo, esse retalho e cria coisas novas. Que interessante, né? E é uma oportunidade até para pessoas que buscam uma renda extra, de repente, através desse retalho, produzir algum material que possa ser utilizado por outra pessoa. Exatamente. As pessoas podem retirar e fazer o que quiserem com esses retalhos, desde que ele volte. E isso abre uma oportunidade de criar novos projetos, projetos econômicos de inclusão social, inclusão de renda, que é uma coisa que a gente ainda sente um pouco de falta, apesar de já terem alguns, mas Erechim teria uma oportunidade muito maior de criar esses projetos, seja em forma de secretaria, de cooperativas, etc. É só ter alguém para fazer isso, porque o ecossistema do setor industrial têxtil, ele já está se formando, que era uma coisa que a gente não tinha, e hoje em dia até é mais, como eu posso dizer, a gente consegue conversar melhor entre empresários. Eu gosto do termo concorrentes, porque antigamente as pessoas achavam que eu faço um produto e ele faz o mesmo, não podemos nem conversar. Tem nenhuma relação. Hoje em dia a gente colabora, né? Não existe, a gente tem, em Erechim são mais de 100 mil habitantes, no Brasil mais de 200 milhões, tem gente pra caramba para vender. Então é muito difícil tu ter um concorrente direto. É melhor a gente se ajudar do que ficar se atrapalhando. Com certeza. E quando cooperamos um com o outro, como é o lema da Sicredi, que é cooperativa e que coopera com todas as empresas de Erechim e pessoas, a gente fortalece a economia local. Exatamente. E fortalecendo a economia local, a nossa cidade ela expande, ela tem possibilidade de crescer, o comércio fica forte, a indústria fica forte, todos os setores caminhando junto, a nossa cidade só tem a ganhar. Ganhar em visibilidade, ganhar em receita, ganhar em qualidade de vida, enfim. É uma união que faz diferença na vida de todos nós que cooperamos. Exatamente. Eu gosto de dizer que o setor da costura, ele muda o mundo da pessoa. Com né? certeza. Porque para mudar o mundo, tu necessariamente não precisa mudar todo mundo. Mas tu conseguindo dar um auxílio para uma pessoa, o mundo dela eu garanto que vai ser mudado. Guilherme, eu quero te parabenizar por ser tão jovem, 26 anos, estar à frente de uma entidade que tem um impacto grandioso aqui na nossa cidade, que está à disposição para as pessoas conhecerem, se envolverem, trabalharem com vocês, enfim, criar projetos de repente em parceria. E não é fácil, né? Estar nesse meio, sendo tão jovem, tendo tanto que aprender, mas também tanto para contribuir. E parabéns pelo teu trabalho. Te desejo um feliz 2023, que você consiga realizar os teus sonhos e consiga fortalecer o nosso comércio através das ações do Polo Veste. Pode ter certeza que o que eu puder fazer pela nossa sociedade eu vou fazer,
E com 26 anos, apesar de um pouco de dor no joelho, tem muito gás ainda para queimar. Isso é culpa do futebol. Obrigada. Muito obrigado. E a todos vocês, obrigada também.